pessoal, meu nome é Amanda Cisneiros e vamos começar mais um componente curricular de ciências para os estudantes do terceiro ano. E hoje nós trazemos o tema sobre o som em diferentes materiais. Vamos nessa viagem? Vamos lá. O que é o som? Você já parou para pensar o que é o som? O som é uma forma de energia, tá, que se espalha pelo espaço em formas de ondas sonoras. Olha só, gente, eu botei aqui o exemplo de um sino, quando ele faz o barulho, tá? E aí, quando ele faz esse barulho em contato com o ar, tá, emite ondas sonoras para o aparelho receptor, que é o ouvido, que eu vou falar mais um pouquinho mais à frente, tá? E aí, olha, o som nós podemos encontrar em várias situações. O som ele causa vibração do meio em que se espalham. Quem já ouviu assim um barulho muito forte ou um rádio muito forte e você já sentiu o seu corpo vibrar, não é? Quem já sentiu algo cair no chão muito pesado e você sentiu o ambiente vibrar? Então, o som ele causa vibrações. Olha só, e vamos falar um pouquinho sobre o que um som pode ser diferenciado do outro. Nós chamamos isso de propriedades do som, tá? As propriedades do som podem ter intensidade, pode ter duração, pode ter altura e timbre. E nós vamos falar de um por um. Vê, a intensidade do som, ele pode ser chamada de volume. O volume do som, ele pode ser alto, mas ele também pode ser baixo, não é? Por exemplo, o volume do meu som, não é, da minha voz, comumente é um volume alto. Porque eu sou professora, estou acostumada a ouvir muitas crianças, então o meu receptor se adaptou a um volume bem alto, não é? Vamos lá, o que é a duração do som? A duração do som é o tempo que dura a produção de um som. Por exemplo, a produção de um som, vou bater uma palma, pode ser um tempo curto, como também pode ser o som de uma buzina, um tempo mais longo. Vamos falar sobre a altura do som. A altura do som indica se um som é agudo ou se o som é grave. Por exemplo, o gato, ele não mia? Miau! Então, o som do timbre da voz daquele gato é um som que é agudo. Agora, vamos para a altura do som da voz de um cachorro. Não é grave, não é? E aí, vamos falar também um pouquinho do timbre, que também faz parte das propriedades do som, não é? O timbre, ele diz respeito sobre as diferenças de um som e outro. Por exemplo, o som de um instrumento de percussão, um tambor, é diferente de um som de um saxofone, de um violino, de uma flauta. O timbre da voz de uma mulher é diferente do timbre da voz de um homem, não é? Então, o timbre, ele diferencia, tá, gente? Um som de outro. O som da voz de uma mulher, o som da voz de um homem, o som da voz de um animal, de um pássaro, de um gato, de um cachorro. Isso é o timbre. E o timbre, tá, gente, ele permite reconhecer também a voz das pessoas, como eu já falei. Essas quatro situações aqui, intensidade, duração e altura, nós consideramos como as propriedades do som. Fica ligadinho, tá? E como conseguimos captar o som? Por meio do nosso órgão auditivo. Você sabe como é que se chama o nosso órgão auditivo? Olha só, o nosso ouvido. Dentro do nosso ouvido tem uma membrana que capta as vibrações sonoras, tá? E levam esse som, essas vibrações sonoras para o nosso cérebro.
tá? E no nosso cérebro vai haver a diferenciação das propriedades do som. Então, o ouvido capta, tá? E o cérebro, ele identifica. Ah, o som é agudo, o som é grave, o som é alto, o som é baixo. É o som de um cachorro, de um gato, de um violino, de um atabaque, de uma flauta. Então, a função do ouvido, não é? É captar através dessa membrana chamada tímpano, e a função do cérebro é identificar. Vamos lá. E aí, ó, existem tipos de som, tá, gente? Que são gerados por ritmos ou combinações agradáveis. Existem tipos de sons harmoniosos, tá? Você consegue imaginar, antes de eu conversar com vocês, o que seria um tipo de som harmonioso? Olha só, eu trouxe aqui a foto de uma orquestra, né, de pessoas tocando violino. Você considera esse som harmonioso? Eu considero. E trouxe também, olha, a imagem das águas de uma cachoeira. Imagina você colocar ali para dormir. É um som harmonioso, ele traz uma certa calmaria, tranquilidade, acalma suas emoções. Os sons harmoniosos, eles mexem com as nossas emoções, né? Nos deixam mais leves, elevam o nosso humor. Então, existem também sons chamados desordenados. E aqui eu trouxe umas onomatopeias, tá? Para representar esses sons desordenados, esses sons ruins, né? Quem já ouviu barulho de explosão? Bum! Né? Smash! Zap! Crash! Batido! Batido de martelo. Tem muitas construções próximo à minha casa. Então, isso são sons que não são agradáveis para o meu ouvido, né? Quando as construções começam logo cedo, isso me incomoda. São chamados de sons desordenados, ou seja, considerados como ruído ou sons desagradáveis. Outro som desagradável é o som de um trovão. Bum! Quem já se assustou com o som de um trovão? Eu já. Eu não gosto não, eu fico com medo. E você? Então, temos esses tipos de sons que podem ser considerados como sons harmoniosos e sons desordenados, né? Que são os sons ruins. Vamos lá, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como podem ser produzidos os sons. Os sons, eles podem ser produzidos por diversos materiais, tá? Podem ser produzidos pelos instrumentos musicais, né? Os instrumentos musicais, eles produzem diferentes sons, né? Instrumentos musicais que podem ser emitidos pelo sopro. Quando a gente sopra, não é? A pressão, a força do ar faz com que emita um som através desse instrumento. Os sons podem ser emitidos através de instrumentos de corda, ou seja, pelo dedilhar, pelo manuseio das cordas nesse instrumento. Os sons podem ser produzidos pelos instrumentos de percussão, ou seja, pela intensidade que você coloca naquele instrumento, pela força, vai fazer com que aquele instrumento ele emita um som. E aí, eu vou colocar para vocês agora o desafio, né? É hora de colocar a mão na massa e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher 5 objetos de materiais bem diferentes e vão testar os tipos de som que eles fazem, ou seja, quais são os materiais que você pode encontrar em casa? Uma colher de pau, tá? Uma panela, olha dando as dicas. Pega vários materiais bem diferentes, vidros, plásticos, para você fazer realmente a testagem, tá? E aí você vai escolher 5 objetos e testar o tipo de som que eles fazem. Aí vocês vão observar se são sons harmoniosos, se não são sons harmoniosos, se são sons ruins, tá? Se o som é agudo, se o som é grave, se o som é alto, se o som é baixo, se o som vem de uma panela, se o som vem de uma colher de pau. E aí você vai fazer uma lista com o nome desses objetos e descrever o som produzido. Se o som é grave, se o som é agudo. Eu botei uma sugestãozinha aqui no final, olha, vê que legal.
Não é uma regra, tá, gente? Mas se vocês conseguirem fazer assim, ó, objetos escolhidos, material do qual o objeto é feito, houve vibração visível ao bater, são considerações que você pode ir anotando, se coloque como um cientista, um pesquisador, experiencie, coloque em prática, chame sua família, reúna os amigos e mantenha a distância social. Um beijo, nos encontraremos nas próximas aulas.